Maravilha. Bom, pessoal, bom dia para todo mundo, né? Vocês fizeram aí a prova nessa sexta-feira, então vamos lá, né? Vamos comentar essa nossa provinha, né? Para a gente aí verificar como é que foi, o que foi falado na prova, né, pessoal? Todas essas situações. Gente, de uma forma geral, eu gostei da prova, achei a prova tranquilo, uma questão, né, que eu achei muito... Aquilo desprivilegia um pouco quem estudou, muito bobo. Uma questão que eu acho que, né, dá para ver, ela está com duplo gabarito, que é a questão 14, probleminha aí na questão 14, né, depois vocês vão avaliar aí, tá bom, pessoal? Mas vamos lá, vamos aí para a nossa prova, questão número 11, né, pessoal? Uma questão tranquila, né, fala de uma questão aí de urbanização, falamos muito sobre urbanização brasileira, tá, pessoal? E aí vem com as alternativas aí, né? Olha só, vamos dar uma verificada aí, tá bom, pessoal? Fala aí do Rio de Janeiro, tal, não precisa a gente comentar aqui o texto. E aí vem os itens, né, pessoal? A necessidade de percorrer grandes distâncias diariamente no percurso casa-trabalho, em função da distribuição desigual de empregos pela cidade, e a falta de um transporte público eficiente gera um número elevado de automóveis particulares nas vias públicas. Pô, certeza, né, pessoal? Questão tranquila. Item 2. As várzeas dos rios são áreas de risco porque estão sujeitas ao regime fluvial, né, pessoal, dos rios. Tá? O problema das enchentes é agravado pela impermeabilização cada vez maior do solo e pelo descarte inadequado do lixo, que dificultam a vazão da água nos períodos de chuva. Certinho também, desenhamos isso aqui no quadro, né, pessoal? Escoamento, impermeabilização, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Questãozinha também, afirmativa correta. Vamos para a terceira. A especulação imobiliária tem tornado o solo urbano cada vez mais barato. Não, cada vez mais caro, né, pessoal? Especulação imobiliária torna cada vez mais caros os terrenos. Então, a 3 está errado. Tranquilo, pessoal? Vamos ver o próximo item. Vamos ganhando tempo, né, pessoal? Identificamos já o erro, pronto. Então, vamos seguindo. Ó, a violência em geral é maior... Opa, só um pouquinho que eu peguei aqui na tela, acho que eu fiz passar mais questão. Aqui, ó. Aí. A violência, em geral, é maior nos grandes centros urbanos, onde a desigualdade social é mais acentuada. Na tentativa de diminuir a sensação de insegurança, proliferam os condomínios residenciais fechados e o setor privado de segurança. Certinho. A vida no condomínio privado, né, pessoal? Suas grades de proteção. Então, ó... Então o item aí está correto. E o 5, vamos ver o quinto item, né? O aumento na concentração de poluentes na atmosfera nos centros urbanos é causado pelo lançamento de partículas geradas, sobretudo pela queima dos combustíveis dos veículos. Entretanto, segundo a Organização Mundial de Saúde, doenças cardíacas e respiratórias não têm sido associadas à presença de partículas. Errado. É diretamente associado, né, pessoal? Principalmente quem tem asma, bronquite, aí é um problema, né? Inversão térmica, muita poluição, não difunde, hospitais ficam lotados. Então, 5 está errado. Então, gabarito, letra D, né, pessoal? Indiscutível essa questão. 1, 2 e 4 estão corretos, tá bom? Então, vamos partir para a questão 12. Ela começa aí numa página e vai para outra. Então, vamos com calma, com a questão 12. Tá aí, ó. Energia, né, pessoal? Então nós tivemos uma questão sobre urbana, só para a gente comentar aqui, ó. Né, pessoal, uma questão sobre urbano, uma questão agora sobre energia, né, matriz energética brasileira e tudo certo, tá bom? É privilegiado se comparado, tem um textinho aí, vamos para as questões. Após a leitura do texto acima, sobre o panorama do setor energético no Brasil, marque a alternativa correta. Então vamos para a alternativa correta, tá, pessoal? Ó, o Brasil, por possuir expressivo potencial energético, já é autossuficiente no tocante à energia desde o final do século XX. Não, né, pessoal? Erradaço isso, né? Ali nos finalmente do século XX, o Brasil, inclusive, foi fortemente afetado pelos efeitos da crise do petróleo e ali que o Brasil, inclusive, buscou aumentar a produção de petróleo. Então, item muito errado esse aí, tá bom? B. Apesar do privilegiado potencial energético, o Brasil ainda importa, tá, pessoal, energia, principalmente derivados de petróleo, né? E carvão também.
Para que o Brasil atinja a autossuficiência energética, são necessários investimentos na produção, na transmissão, na distribuição de energia, além da modernização industrial e dos sistemas de transporte urbano e de cargas, visando a diminuição do consumo de energia nesses setores. Corretíssimo, item. Ainda temos o gasoduto Bolívia-Brasil, né, pessoal? Temos vários exemplos aí que mostram que, obviamente, nós somos ainda dependentes e temos muito, pelo contrário, a que fazer no setor energético, tá bom? Então, gabarito dessa questão, letra B, já indiscutível, tá, pessoal? Os outros itens eu vou comentar para mostrar o erro, e vou fazer isso porque alguém pode ter marcado um outro item e querer entender onde é que está o erro, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. C, o Brasil não precisa mais importar energia. Já está o erro aí, o Brasil precisa sim. E aí nós temos aí vários exemplos disso. O Brasil precisa importar sim fontes de energia. Tá bom, pessoal? Então o item já começa errado. D. Mesmo tendo elevado potencial energético, a produção brasileira de energia eólica vem caindo. Errado, ela vem aumentando a energia eólica. Falamos muito sobre isso. Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará aumentando a produção. Nordeste do Brasil virando um polo de produção de energia eólica importante. Então o item erradaço já começa errado também. Atualmente o Brasil está investindo na instalação de usinas termoelétricas, visando substituir gradativamente as usinas hidrelétricas. Não. As termoelétricas que o Brasil investiu nos últimos anos foi para jogar mais energia no sistema elétrico nacional quando, do período da seca, os nossos reservatórios estão com níveis mais baixos e aí o país perde potencial gerador em termos de hidroeletricidade. Então o item é também errado, estão aí apresentados os erros da questão, gabarito, letra B de bola, sem sombra de dúvida também. Tá bom, pessoal? Vamos para a questão 14, desculpa, 13. Vamos ver lá o que caiu, né? Já aí, pessoal. Essa, quando eu vi, eu até dei uma gargalhada, pessoal. Massa Polar Atlântica, a MPA que a gente falou. Como que o Exército gosta da MPA e cai MPA e quase todo ano cai MPA. Então aqui, ó, pessoal, clima, né? Uma questão de clima. Show de bola, pessoal. Então vamos lá. A Massa Polar Atlântica exerce influência em todas as regiões brasileiras, ok? Por ser natural das áreas de altas latitudes, é fria e úmida. Analise as afirmativas a seguir sobre a MPA. Então vamos lá. 1. Opa, me perdi aqui. Opa, achei de novo, povo. Vamos lá. 1. Atua fortemente no verão. Errado, ela atua fortemente no inverno, pô. MPA, Massa Polar Atlântica, é fria, ela traz frio para o nosso território. Está falando de Brasil, então ela não pode atuar fortemente no verão, ela atua fortemente no inverno. Tá bom, pessoal? Então já está aí um errado. 2. É responsável pela queda acentuada de temperatura. Sim, é ela que é responsável pela queda acentuada de temperatura. 3. Pode ocasionar geadas no sudeste e neve na região sul. O item está certo, ele só poderia ter sido melhor redigido, né? Ele pode ocasionar geadas e neves na região sul e geadas no sudeste, especificar, porque dá a impressão às vezes que ele não vai provocar geada no sul, poderia abrir aí uma interpretaçãozinha equivocada, tá? Mas não, nada a ver, o item está correto, tá bom, pessoal? Serra Gaúcha que me o diga, né? As precipitações sólidas de neve eventualmente. Região sul de São Paulo também, eventualmente tem ali o fenômeno da geada. Então o item está corretíssimo. Item 4, pessoal, pode ocasionar o fenômeno da friagem na região norte, que é a região amazônica, a borda sul da Amazônia, né? Amazônia meridional, e na região do Pantanal, obviamente, porque é pela planície ali do Chaco, passando pelo Pantanal, que ela chega até a Amazônia. Então também está corretíssimo. Então gabarito, pessoal, itens corretos é o 2, o 3 e o 4, que é a letra D. Então a 13... D de dado, sem dúvida nenhuma, também uma questão tranquila, tranquila, tranquila. Vamos para a questão 14. Gente, tem aí o texto, né? O dia 5 de novembro de 2015, barragem, né, do Fundão, os acidentes aí de Mariana, que se não me engano ele se refere aí. Acho que só Mariana, ele não cita Brumadinho no texto. Mas enfim, é o acidente de Mariana, tá bom, pessoal? Então aí a questão ambiental, né? Tá? Beleza? Então vamos ver lá o item lá, ó.
O rompimento das barragens em Minas Gerais ocasionou um grande desastre socioambiental. Tá bom? Marque a opção que não descreve. Tá, pessoal? Atenção para isso aqui. Que não descreve um impacto ambiental ocorrido. Essa é a questão que para mim tem problema, tá, pessoal? Na minha leitura ela tem aqui um probleminha. Eu marcaria nessa questão, né, um gabarito, mas eu vejo que tem um aqui que pode ser questionável. Vamos lá verificar e vamos ver quais são e eu vou explicar o porquê. Olha só. Destruição de toda a vegetação em torno dos rios afetados pelo soterramento. Gente, esse item ele não descreve um impacto ambiental. Não, professor, mas aí é um impacto ambiental. É um impacto ambiental que está descrito aqui. Só que o problema, olha isso aqui, destruição de toda a vegetação do entorno. Ele não estabelece qual é esse limite do entorno. O que é esse limite desse entorno? É lógico que a vegetação às margens dos rios, essa vegetação ela foi afetada, ela foi soterrada, ela foi morta. Agora, de toda a vegetação, é muito toda a vegetação, e até qual vegetação? Tem um limite ali que ele não diz o que é. Se ele tivesse colocado, destruiu, né, a destruição da mata ciliar e das matas de galeria, porque daí eu estou delimitando. Mata ciliar e mata de galeria é aquela vegetação que está às margens dos rios. Então essa foi afetada. Agora, quando eu coloco destruição de toda a vegetação do entorno dos rios afetados pelo soterramento, eu estou entendendo que ele, o examinador, ele quer colocar esse item aí como correto. Então eu não marcaria o A como gabarito, mas ele é questionável. Ele não estabelece o limite aqui da destruição, então eu questionaria, obviamente, esse item A. Mas eu entendo que esse não seria a intenção do examinador para ser o gabarito. Ele colocaria esse item aí como correto. Só que é isso que eu estou dizendo, eu descreveria de uma forma diferente. Destruição das matas ciliares e matas de galeria ao longo dos rios afetados. Aí pronto, tá corretíssimo o item, não teria o que questionar. Beleza, pessoal? Aí aqui faltou um pouco mais de esmero na hora de redigir aqui o item, tá bom? De pensar o item. Aí vamos seguindo. Ressecamento da lama, ocasionando ensoterramento das várzeas das terras baixas próximas aos rios, tornando assim o terreno estéril, sem matéria orgânica. Certíssimo. O rejeito de mineração veio, cobriu tudo aquilo ali, ressecou, virou uma camada ali, sem a presença da matéria orgânica, só do rejeito de mineração. Então, isso aqui está certo, mas não é o gabarito, porque o gabarito está pedindo errado. Tá? E esse impacto aqui é correto, então não pode ser a B. Vamos lá para o item C. A fauna e a flora aquática foram extintas em todos os rios atingidos, com destaque para o Rio Doce, provocando o impacto em toda a cadeia alimentar. Eu marcaria o C como gabarito. Esse impacto aí atingiu, tem, né, consequências para a fauna e para a flora? Tem. Algumas espécies endêmicas que só pertencem àquele ecossistema? Sim. Foram atingidas? Sim. Mas olha o que ele diz do impacto. A fauna e a flora aquática foram extintas em todos os rios atingidos. Não. Por todos os rios atingidos, a fauna e a flora, ou seja, todos os animais e todas as plantas foram extintas? Não, eu não posso dizer isso. Foram afetadas. Algumas espécies podem ter sido perdidas porque são endêmicas, mas eu não posso dizer que toda a fauna e a flora foi extinta. Esse impacto não aconteceu, apesar de fauna e flora terem sido atingidos. Então vejam, é um item também que eu não vejo que ele está bem redigido, essa letra C, mas eu marcaria esta como gabarito, a letra C. Seria o meu gabarito. Por quê? Porque está muito exagerada. Eu falar em extinção completa de fauna e flora, é pesado demais, tranquilo? Até mesmo porque é um dano ambiental tão grande que ele ainda está sendo mensurado. Não é possível mensurar o resultado final e estabelecer que toda a fauna e flora foram extintas. E até mesmo que isso não aconteceu. Você vai lá no Rio Doce, o impacto está lá, mas tem peixe. Então ela não foi toda extinta, a fauna. Tranquilo, pessoal? Então, gabarito, letra C. Mas uma questão mal redigida, uma questão mal construída. A temática boa, mas a redação faltou cuidado, faltou
um pouco mais de aprofundamento técnico, né, nessa questão para que ela ficasse tranquila. Beleza, pessoal? Vamos lá na D. Pode ser a dúvida de alguém. Assoreamento dos rios provocado pela deposição da lama, desviando seus cursos e soterrando diversas nascentes. Certíssimo, isso aconteceu mais e é um dos maiores problemas. Tá? Eu expliquei para vocês o que é o assoreamento, né? Deposição de sedimentos na calha do rio, então, ok. É retenção de rejeitos sólidos, prejudicando a fertilidade do solo na região, tão dependente desse tipo de adubo natural. Sim, tá certo. Retenção, né, de todo aquele rejeito sólido nas partes mais baixas, tirando ali a fertilidade da camada superficial ali do solo. Beleza? Então, para mim, pessoal, essa é a questão problema da prova. Eu marcaria gabarito letra C, mas cabe questionamento porque essa letra A também não está muito legal não. Tá bom? Beleza? Então, show de bola, vamos para a questão 15. É a 15 mesmo, pessoal? É. Vamos ver a temática. Indústria, né, pessoal? Indústria e transporte. Então, ó, indústria barra transportes, né? Beleza? Outra temática. Veja que tem agora variação temática muito boa da prova, que era uma crítica que eu sempre fazia essa prova, veio tranquilo. Nos últimos anos, acho que ela corrigiu bem esse problema, tá bom? Então, vamos lá. Abaixo temos algumas informações sobre transporte de cargas no Brasil. Marque a alternativa incorreta. Tá, pessoal? Tem que sempre ter cuidado com esse negócio, hein? Tanto que eu recomendo, quando está fazendo prova, se tiver uma incorreta, vai lá e marca, com marca-texto esse negócio, para chamar a atenção, para você lembrar, porque depois você sai para ler os itens e acaba esquecendo que é incorreta. Então, ó, na matriz brasileira de transporte de cargas, predomina o modal rodoviário. Perfeito. Quando comparado com os modais ferroviário e hidroviário, o rodoviário é o que menos consome energia. Para que está errado, é o que mais consome energia depois do aeroviário. Então não, então está errado, pelo contrário. A grande vantagem do hidroviário e do ferroviário é justamente a redução do consumo de energia, além da capacidade de carga, tal, aquela coisa toda. Então o item já está errado, e aí? Então 15 já de cara, o gabarito é letra A. Tá, pessoal? Vou ver os outros. Não, gente, o erro está aqui. Está pedindo a incorreta, então não tem que achar o erro nos outros. Os outros itens, todos, estão corretos. Tranquilo? Aí não adianta ficar procurando cabelo em ovo, né, pessoal? Então pronto, o erro está aí, está encontrado. Então essa questão já comentamos, já matamos, não precisa nem comentar os outros itens. Todos os outros estão corretos, não há nenhum erro, tá bom? Posso até ler aqui rapidamente, mas não tem erro, então nós não vamos achar o erro, tá bom, pessoal? Beleza? Qualquer dúvida aí que alguém tiver, manda para mim que a gente resolve. Questão 16. Né? A questão 16, deixa eu ver ela aqui, pessoal. Ah, tá, beleza. Ela está falando de relevo, né, pessoal? Então é parte física, né? Uma questão de relevo. Então vamos ver o que essa questão manda aí, ó. Tem aí um textinho, né, pessoal? Carlos Drummond de Andrade. E aí vamos lá para os itens. Ó, agentes externos, os exógenos, né, pessoal? Também denominados de exógenos, atuam na modelagem da crosta terrestre, formando as rochas, erodindo os solos e dando ao relevo os aspectos que apresenta atualmente. Então, bacana. Beleza, vamos que vamos. Ó, entre os agentes externos, destaca-se a ação crescente do ser humano, o homem atuando sobre a superfície do planeta, como sugere o verso de Drummond ao tratar do Pico do Cauê, localizado em Itabira, Minas Gerais, cidade natal do poeta. Marque abaixo a alternativa que contém somente exemplos de ações humanas que alteram diretamente as formas do relevo. Essa questão que eu achei boba. Eu achei essa questão, aquela questão de desprivilegiar o estudante, o cara que estudou classificação do Ross, que estudou a classificação, né, pessoal, do Assis Absaber. Pô, aí tu vai naquilo, pá, bacana, relevo, pá, aí, vamos ver. O contexto, o texto, Drummond, tal, a introdução, tudo lá. Agora, as alternativas tornaram a questão boba. Então, quer dizer, quer saber que contenha somente exemplo de ações humanas. Então, vamos lá, olha lá. Vamos ler letra A. Mineração, desmatamento, vento e chuva. Vento e chuva não é ação humana, pô, é dinâmica da natureza, então não pode ser a A. B.
Aterramento, terraplanagem, temperatura e chuva. Não é de ação humana, então também não pode ser a B. C, temperatura, vento, chuva, rios e oceanos. Nada é ação humana. Então, porra, tá vendo como ficou bobo esse negócio? D, desmatamento, micro-organismos. Não, pô. Aterramento, cobertura vegetal. Cobertura vegetal também não é ação humana, não, pô. Pelo amor de Deus, micro-organismos? Não. Então só pode ser a letra E. Vamos ler a E para ver o que tem aqui, ó. Mineração, ok. Aterramento, ok. Desmatamento, ok, ação humana. E terraplanagem, ok, ação humana. Então pronto, é a letra E, tá vendo? Ficou uma questão boba. O cara que não estudou nada também pega e acerta essa questão. Mas enfim, não é ela que vai decidir uma prova dessa, né, pessoal? Outras questões melhores. Mas beleza, foi aí a questão de relevo. Questão 17, boa questão 17, já lembro de cara por causa do gráfico, tá, pessoal? E aí eu lembrei que o gráfico está numa questão de população, né? Demografia, pessoal, ó. População no seu aspecto demográfico, né? Então veja, até agora não repetimos nenhum tema, né, gente? Bom demais, né? Ó que bacana aqui, ó. Show de bola, né? 7 questões, nenhum tema repetido, isso é maravilhoso. Então vamos que vamos. Analise o gráfico abaixo e marque a alternativa correta. Então, ó, gráficozinho, mudança na estrutura etária da população brasileira, ou seja, da idade de 1980 até 2020, a projeção do gráfico e o segmento Y, a porcentagem, né, pessoal, que está indo aí de 0 até 40%. Aí repare, população entre 0 e 14 anos. Mostra o gráfico para a gente que ela está em declínio. Ela caiu de 1980 de algo em torno ali de 37%, 38% para algo, né, pessoal, ali em torno de 25% em 2020. De pessoas jovens entre 0 e 14 anos, quer dizer, uma queda significativa. Em contrapartida, a população acima dos 60 anos, ela aumentou, né, de 1980 para o ano de 2020. De 80 ela estava ali na casa de 6%, né, pessoal? E para 2020 ela foi ali para casa algo em torno de 14%, né? Ali pelo gráfico, se a gente tirar 13%. Ou seja, houve uma queda de jovens e um acréscimo, um crescimento aí da população idosa. Isso é o que o gráfico está claramente mostrando para nós, tá bom? Aí pede para marcar a questão correta. Então vamos para a questão correta, né, pessoal? Vamos lá? O Brasil está se tornando um país cada vez mais jovem. Errado, cada vez mais idoso, cada vez mais velho, mostrando o desenvolvimento, né, do quadro social do nosso país, tá bom, pessoal? Então erradaço. Analisando a linha da população entre 0 e 14 anos, conclui-se que houve o aumento da taxa de natalidade entre... Não, houve redução, pô. A população jovem está diminuindo. E ela não está diminuindo por outro motivo, é a queda da natalidade, cada vez menos, né, pessoal, nascimentos. A taxa de fecundidade do Brasil, que é a quantidade média de filhos por mulher, vem caindo, falamos muito sobre isso. Então a B também é um erro grosseiro. C. A participação relativa dos idosos na população total vem aumentando significativamente devido ao aumento da expectativa de vida. Sim, expectativa de vida crescente, cada vez as pessoas vivendo mais, cada vez eu vou tendo mais idosos na população. Então o gabarito é a letra C, né, pessoal? Já de cara aí, a letra C não tem nada errada. Vamos identificar o erro nos outros itens. D. Diminuição das taxas de natalidade e aumento da expectativa de vida no Brasil. Ok, ó, presta atenção nesse item. Diminuição da taxa de natalidade, ok, vem acontecendo. Aumento da expectativa de vida, ok, vem ocorrendo. Estão levando a um progressivo envelhecimento da população, ok, até aqui o item está certo. E a um aumento da população economicamente ativa. Não, aí está errado. Uai, gente. Se diminui o número de jovens e aumenta o número de idosos, jovens estão, né, crianças principalmente, estão fora da população economicamente ativa e os idosos também, porque já aposentaram, já não são mais. Eles formam a população economicamente inativa, que é a PEI. Eles não formam PEA. Se a população está envelhecendo, então a PEA vai diminuindo, pô. A população economicamente ativa está diminuindo. Daí os problemas e as dificuldades previdenciárias. Aumentar o tempo de contribuição, pá, aquela coisa toda. Então não pode ser o D por conta disso. Tá bom, pessoal? Ele diz que a PEA está aumentando, ela está diminuindo.
Beleza? Vamos ver onde é que está o erro da E. As mudanças na estrutura etária da população brasileira não têm reflexo na economia. Lógico que tem. Pô. Se a PEA está diminuindo, óbvio que eu vou ter menor oferta de mão de obra, né, pessoal? Obviamente que está erradaço o item. Então, questão 17 resolvida. Item, o gabarito é C, sem polêmicas. Vamos para 18, pessoal? Então, vamos lá na 18. Ó, vamos ver aqui. As atividades... agropecuária. Da cadeia, ok. Sobre a produção agropecuária brasileira, marque a alternativa correta. Então, aqui, né, pessoal, ó, agropecuária. Espaço agrário brasileiro, né, pessoal? Temática maravilhosa. Adoro essa temática. Mas, enfim, vamos lá. Tem aí o texto, não vamos ler o texto. Aí tá aí, ó. Sobre a produção agropecuária brasileira, marque a alternativa correta. Então vamos para a correta agora, né, pessoal? Vamos lá? Ó. Atualmente, as fronteiras agrícolas se expandem principalmente pelo centro-oeste, pela periferia da Amazônia, em regiões de relevo relativamente plano, região central do Brasil, tá, pessoal? Por isso que ele falou relativamente, ele não falou completamente, porque senão tornaria errado, tá? Viabilizando a mecanização agrícola, eu preciso de um terreno mais plano, tá, pessoal? E de solos e climas favoráveis, sim, utilizando-se de corretivos. Lembra que eu falei da calagem na região central do Brasil para que a soja pudesse chegar? Falamos muito sobre isso, pessoal. Beleza? Até mostrei, né, para vocês a imagenzinha. Então, e em alguns momentos de irrigação, sem período mais seco tem irrigação, aquela coisa toda. Gente, o item A está corretíssimo. Tá bom? Então, o gabarito já dessa questão 18 é a letra A, pô. Não tem nada aí que desabone a questão. Falamos disso, né? A expansão da fronteira agrícola, mostrei o mapa para vocês, tá bom? Vamos ver os outros itens e achar os erros, então, dos outros itens. B. Apesar da relevância do centro-oeste para a produção agrícola, a estrutura produtiva do setor está migrando para a macro-região nordeste. Não, ela não está migrando, saindo. Migra é quando sai de um lugar e vai para o outro. Essa estrutura produtiva não está saindo do centro-oeste, ela está avançando do centro-oeste para outras regiões. Já chegou na Amazônia, região amazônica, na região norte do país, na borda meridional e lá na região do Mato Piba, pô, que inclui o oeste baiano, o sul do Maranhão, o sul do Piauí e o Tocantins. Tocantins é a região norte, Maranhão, Piauí e oeste baiano, região nordeste. Então ela passou pelo centro-oeste e está chegando em outras regiões. Ela não está migrando, tá, pessoal? Então isso já torna o item B errado, tá bom? Vamos ver se tem mais algum erro aí, ó. Haja visto os incentivos governamentais que visam fomentar o desenvolvimento da região, além do clima favorável, da disponibilidade de terras do interior do Nordeste. Outro erro, disponibilidade de terras no interior do Nordeste para o fomento da agricultura. Não, gente, você até tem essa disponibilidade de terra, mas essas terras estão mais disponíveis e as terras melhores estão na borda, no oeste baiano, no sul do Maranhão e do Piauí. Lá no sertão, só se for por irrigação, como é o médio vale do Rio São Francisco. Então esse item B está errado, tá bom? C. Vamos ver o erro do C. A macro-região sul, com o passar dos anos, perdeu sua relevância no tocante à participação no valor da produção agrícola. Não, o sul não perdeu importância. Lógico que ele diminuiu essa importância, mas o item diz aqui que perdeu sua relevância no tocante. Não, o sul é o maior produtor, a região sul de trigo, Brasil, produção de arroz no sul do Brasil, a produção, né, de carne suína, a avicultura, a suinocultura, quer dizer, o sul tem a vitinicultura, né, a produção de vinhos, né, a partir ali das uvas. Não, o sul tem uma relevância fantástica para a produção agropecuária. Então o item tá erradaço, tá, pessoal? D. Nos dias atuais, as fronteiras agrícolas estão indo em direção ao sudeste. Não, elas estão indo em direção ao nordeste e ao norte já, sudeste não, pô. Elas já passaram pelo sudeste há muito tempo. E, inclusive, as fronteiras, né, as frentes pioneiras do café, saem dali. Então, não, o item completamente errado. Nos dias atuais, não. A região Nordeste apresenta a menor participação no valor da produção agrícola. Tal decréscimo de receita está relacionado
ao retraimento das fronteiras agrícolas. Não, as fronteiras agrícolas não vêm retraindo, a região Nordeste tem um aumento da participação que é superior da região Norte. Então o item está todo errado. Tá bom, pessoal? Então, de jeito nenhum está tudo errado aí. Gente, gabarito letra A. Beleza? Então vamos para a questão 19. Vamos ver qual foi a temática da 19. Opa, é a de que fala de Campinas, né, pessoal? Regiões metropolitanas, então é urbanização, igual lá da primeira, ó, tá? Só que valeu, porque a primeira, ela tá cobrando mais a questão urbana, mas ela cobrou também, né, pessoal, a questão urbana ligada aos impactos ambientais, né? Se bem que ela falou também de especulação imobiliária, né? Não, ela cobrou urbana geral. Essa aqui é urbana também, mas está voltada mais para a questão da região metropolitana, né? Uma questão mais específica. Aquela é urbana geral, essa aqui é mais específica. Então, ó, urbana. Aí nesse caso não tem problema nenhum repetir a temática. Repetiu a temática, mas dentro de contextos diferentes, tá bom? E até mesmo que já tem uma variedade aqui legal, né, pessoal? Tá certo que não tinha cobrado ainda vegetação, mas vai ter uma questão de vegetação. Vamos que vamos, ó. 19. Não, acho que não vai ter vegetação não, né? Não tem não. Poderiam ter colocado uma de vegetação. Ixi, tem um monte de tema, né? Hidrografia também, não colocaram ainda. Tinha muita coisa. Mas enfim, mas tá muito boa, não é uma crítica não, pelo contrário. Vamos lá. Fala um texto aí da região metropolitana, tá, pessoal? Não é necessário a gente ler de novo. Aí vem para o comando da questão. Sobre as regiões metropolitanas brasileiras, assinale a opção falsa. Sempre ter cuidado com a falsa, com a incorreta. Tá, gente? Então vamos lá, olha só. As regiões metropolitanas brasileiras foram criadas por lei aprovada no Congresso Nacional em 1973, seria muita sacanagem se atentar somente à data, que as definiu como um conjunto de municípios contíguos e integrados socioeconomicamente a uma cidade central, região metropolitana de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, aquela coisa toda, com serviços públicos e infraestrutura comuns. Certinho, ele quer a falsa, então não pode ser o gabarito. B. Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Certinho, né, pessoal? Falamos sobre isso, né? Lei estadual para regiões metropolitanas dentro do estado, federal para se houver cidades de estados diferentes. Então, o item corretíssimo, ele quer a falsa, então vamos para C. À medida que as cidades vão se expandindo horizontalmente, crescimento urbano horizontal, ocorre a conurbação, ou seja, elas se tornam descontínuas. Não. A conurbação é um encontro físico, então elas se tornam contínuas, pô. Não descontínuas. Erro flagrante, hein, pessoal? Beleza? Então, se ele quer a falsa, o gabarito é a letra C. Tranquilo? Indiscutível, gente. C. Conurbação torna a mancha urbana contínua, não descontínua, pô. Pelo amor de Deus. Não é isso, pessoal? Vamos para D? Ah, não, aí as outras estão certas. Estão corretas, né? Ele queria a incorreta, já achamos a incorreta. A outra está certa, não tem erro para achar. Então vamos para a questão 20. Combustíveis fósseis brasileiros, ou seja, energia. Energia já tinha tido uma, não já? Já, lá em cima, a segunda. Então, energia, tá, pessoal? Show de bola, variação temática da prova, muito boa, parabéns, né? Fora aquela questão muito boba, repetiu urbana, repetiu energia, mas não tem problema, né? Variou bem. Lógico que poderia ter colocado uma de vegetação, né, pessoal? Poderia ter colocado uma sobre formação territorial do Brasil, que a gente estudou bastante, né? Hidrografia, quer dizer, ficaram várias temáticas sem ser colocadas aí, mas tudo bem, isso passa. Vamos para 20, então. Ele quer a questão correta sobre os combustíveis fósseis no Brasil. Então vamos para a correta. Então essa a gente tem que achar os erros dos outros itens. A. O Brasil apresenta grande dependência do petróleo importado, em razão do consumo ser sempre maior do que a produção, atingindo seu maior nível produtivo em 2006, sim, quando o Brasil até anunciou a autossuficiência relativa, por causa da
da inatividade da plataforma continental de Campos. É errado, né, pessoal? Isso aqui está errado. Tá? O Brasil apresenta grande dependência do petróleo, isso está certo, em razão do consumo ser sempre maior do que a produção. Isso aqui está certo. Atingido seu maior produto em 2006, ok? Agora, por causa da inatividade da plataforma continental de Campos, não. A bacia de Campos, o Rio de Janeiro é o maior produtor. Né, pessoal? Então está errado. Então essa bacia continental aí, ela não está inativa, não. Né? A produção no mar é significativa. Beleza, pessoal? Então tá aí o erro, que ele quer a correta. Então vamos para a próxima questão, que é o B. Para economizar em gastos com transporte, o petróleo é refinado preferencialmente próximo aos centros industriais e grandes polos consumidores. Certo, por isso que as refinarias estão aí, né? Nas grandes cidades brasileiras temos grandes refinarias, né, pessoal? Isso explica a concentração de refinarias no Centro-Sul. Sim, coração produtivo industrial do Brasil, lá estão as principais refinarias. Então o item está correto. Se ele quer a correta, o gabarito é a letra B, pô. Então 20B o gabarito. Vamos ver o erro agora dos outros itens. C. No Brasil, predomina a produção na plataforma continental sob as águas do Oceano Pacífico. Vixe, é erradaço, né? Oceano Atlântico, né, gente? Nossa produção é errado demais, né? Então, assim, esquece esse item. D. Não se tem conhecimento de reservas de gás natural em nenhuma parte do estado do Amazonas. Não, o estado do Amazonas tem, né? Falamos sobre isso, né, pessoal? Inclusive, Manaus tem refinaria, né? Tem produção, né? Tem esqueci o nome lá agora, vou lembrar. Né? Então, a bacia amazônica é uma bacia sedimentar, tem, né, combustível fóssil, a exploração é complicada por conta dos impactos ambientais naquela região, mas o item está errado. Tem conhecimento, sim. Letra E. Em 2008, dirigentes da Petrobras anunciaram a descoberta de imensas reservas de petróleo e gás natural a mais de 5 quilômetros de profundidade e a 300 quilômetros da costa. Ok, até aqui corretíssimo. Na camada de pré-sal da bacia de Pernambuco. Não, aí na bacia de Pernambuco não, né? Nossa camada de pré-sal está ali na bacia de Santos, bacia de Campos, né, pessoal? Avançando, oceano adentro, praticamente do Espírito Santo até ali a altura de Santa Catarina. Então é ali que está o pré-sal. Tá, pessoal? Nada da bacia de Pernambuco. E para completar o erro grosseiro, olha a última parte do comentário. A partir de tal descoberta, foi construída a refinaria de Belo Monte. Pô, Belo Monte é a usina hidrelétrica, é a UHE de Belo Monte, né, pessoal? No Rio Xingu, no estado do Pará. Não tem nada a ver com o pré-sal, nada a ver uma questão com a outra. Então tá aí o erro grosseiro. O único item correto é a letra B. Pessoal, com isso, gente, a gente fechou aqui todo o comentário da nossa prova, uma questãozinha aí que eu apresentei para vocês, uma questão muito fraca, as outras tudo tranquilo, muito boas. Acho que temos aqui a tranquilidade, comentamos sobre tudo isso, falamos tudo isso. Quem acompanhou direitinho aí as aulas, eu acho que estava mais do que bem preparado para fazer essa prova. Tranquilo, pessoal? Um grande abraço para todos vocês, sorte, sucesso aí na vida de cada um. Valeu!